estamos em contato aqui. Depois a gente vai trazer os registros aí do WhatsApp também do nosso canal no YouTube, porque o nosso entrevistado já está em contato conosco. Até vou pedir para ele, já está nos ouvindo, Renato? Está nos ouvindo bem aí? O Renato está nos ouvindo. Ótimo, então. O Renato Machado, ele que vai falar conosco aí sobre a questão voltada aí ao censo dos servidores públicos. Até deixa eu pegar aqui o nome dele certinho aqui para eu não cometer, porque eu estava na cabeça chamando ele de outro, era Renato, mas de um outro sobrenome, Renato Machado, isso mesmo, né? O Renato que vai conversar conosco a respeito, Renato Costa Machado, que é coordenador de censos e vai conversar aí conosco, portanto, sobre a questão aí do censo voltado para os servidores públicos, levantamento de informações que você, principalmente que é servidor público, precisa ficar muito atento para não perder os prazos. Renato, seja bem-vindo à Rádio Cidade, tudo bem? Tudo bem, Valdemir, eu que agradeço o convite, né? E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o censo para a população, né? Servidores públicos, inativos e efetivos, a realizar esse censo aí. Eu tô aqui, você só está me vendo aí, não sei se você está acompanhando pelo aplicativo ou enfim, pela internet, mas a câmera tá só em mim, mas eu tô aqui com o Anderson, com o Matheus e com a Amanda, tá? Ô Renato, inicialmente, do que se trata esse censo aí? Ele é voltado só para os servidores públicos e por que da realização desse censo? Pronto, com o censo previdenciário, ele é um processo que todo município da federação tem que fazer. É lei federal, né? Então, ele é regulamentado, tudo bem organizado, tudo bem direitinho, né? E devem fazer o censo segurados efetivos, né? Estatutários, são aqueles que passaram em concurso público, né? Para ficar mais fácil o entendimento, né? Aqueles segurados que são seletistas, que têm cargo comissionado somente, esses não precisam realizar o censo. Além dos efetivos estatutários, são necessários também que façam o censo os servidores inativos, que são os aposentados, e pensionistas ligados somente ao Instituto de Previdência, no caso do IBPREV. E esse censo, ele atinge então todos os servidores de todas as esferas, seja pública, municipal, estadual, de todo o país, né? Quando é que ele começa esse prazo? Existe um prazo até quando que o pessoal precisa fazer, Renato? Pronto, Valdemir, é o seguinte. O censo iniciou no dia 19 de novembro, certo? E ele é dividido em dois momentos. O primeiro, somente online, né? Ele iniciou no dia 19 e vai até o dia 14 de janeiro de 2025. Somente online. E a partir do dia 15 de janeiro até o dia 21 de fevereiro, o segurado pode fazer tanto presencialmente, né? Lá na sede do IBPREV, ou de forma online também, né? Então, o censo é dividido em dois momentos. Um somente online, que é essa etapa que nós estamos no momento, e a partir do dia 15 de janeiro do ano que vem, o segurado também pode fazer presencialmente lá no IBPREV, mediante um agendamento, né? Oi, Renato, boa tarde, tudo bem? Tudo. Aqui é o Anderson que está falando. Esse censo, ele já tinha sido feito alguma outra vez? Está desatualizado? O que mais de informação você poderia falar? Vai ter alguma mudança? Até para quem está nos ouvindo, eu, por exemplo, é novo para mim esse assunto, né? Para mim também sou leigo no assunto e eu creio que muita gente também que está nos ouvindo e assistindo também gostaria de saber mais detalhes. Pronto. Anderson, é o seguinte, o censo, ele é um procedimento de atualização à base cadastral dos servidores, né? Seja ativo e inativo, né? Ele consolida as informações do Cadastro Nacional de Informações dos regimes próprios, né? O famoso RPPS, né? O censo tem a ideia, visa melhorar a qualidade de dados cadastrais, né? Não só o cadastral, mas o funcional e o financeiro, mas vamos falar só dos cadastrais para o pessoal de casa poder entender. Tem gente que entrou na prefeitura solteiro, mas depois de 5 anos casou, tem 2 filhos, né? Então, a prefeitura não tem ideia que eu, por exemplo, casei, tenho 2 filhos e vou gerar no futuro pensões, aposentadorias, né? Então, esse levantamento do censo visa melhorar
a qualidade dos dados, né? Além de combater fraudes, mas o principal é assegurar o acompanhamento dos benefícios para o futuro, né? O chamado cálculo atuarial, é aquele que o Instituto vai poder prever de quanto em quanto tempo ele vai ter folha para pagar, né? Aquelas pessoas que vão se aposentar, se vai ter condições de pagar ou não, né? Então, assim, realmente é para acompanhar os beneficiários, melhorar a qualidade dos dados, né? Porque não só os dados pessoais, mas como eu citei, o funcional, saber se a data de admissão daquele segurado realmente está certa ou não com o que está no sistema da prefeitura. Os dados financeiros, se saber se aquele salário que o segurado recebeu ao longo do tempo está batendo com os dados que existem, né? Para facilitar o cálculo da aposentadoria no futuro. Então, realmente, o censo visa melhorar o sistema financeiro e o sistema de qualidade de dados do município. Boa tarde. No caso, esse censo, como outros, igual do IBGE, por exemplo, é um censo demográfico, mas é feito de período em período, certo? Esse censo agora, para os servidores, ele vai, vamos dizer, ter um período... Ele vai fechar em quanto tempo? Ele vai ter um período de tantos anos e vai ter que ser refeito, atualizado de novo, para poder criar mais dados e atualizar esses dados. Pronto. O ideal é que o censo seja feito, na lei federal diz que o censo deva ser feito a cada 5 anos, né? Então é interessante que mesmo o censo seja feito em 2025, quando for em 2026, a prefeitura solicitar alguns dados básicos aos segurados. Mas o censo previdenciário, de fato, ele tem que ocorrer a 5 anos. Pela lei federal, ele tem que ocorrer a cada 5 anos. Você falou anteriormente sobre combater, evitar as fraudes, né? Para combater as fraudes. Que tipo de fraude seria e se já houve alguma fraude? Por exemplo, questão de fraude que a gente pode citar, no caso de inativos. O segurado faleceu e a família ainda está recebendo um benefício indevidamente. Ela não informou para o Instituto de Previdência que aquele aposentado, aquele pensionista faleceu, né? Ou então, por exemplo, um segurado está recebendo 2 benefícios, sendo que o certo era para receber somente um. O segurado está com 2 vínculos na prefeitura, mas teoricamente ele só era para ter um, tá entendendo? Então, assim, a gente tenta passar essas informações mais limpas e próximas da perfeição ao Instituto de Previdência, né? Lógico que a gente precisa da ajuda dos segurados, né? Que eles passem as informações corretas, né? Entreguem a documentação obrigatória que, de acordo com o nosso decreto municipal, é solicitada, né? E isso vai ajudar bastante o município nos próximos anos. Já houve alguma fraude? Já constataram alguma fraude alguma vez, nesse sentido que você falou aí? Sim, já. Algo recorrente? Não no município de Brusque, né? Mas ao longo do Brasil como um todo, né? Em Santa Catarina, é recorrente ou tem estados que tem um cenário pior? Não, vai de estado para estado, né? Mas como o censo está sempre acontecendo dentro do prazo de 5 anos, os RPPS, no modo geral, já conseguem se programar e identificar essas possíveis falhas. Então, ao longo do tempo, eles vão se adequando, vão se organizando, e essa porcentagem praticamente hoje já cai para menos de 10%. Ô Renato, a gente sabe que hoje em dia tem o sistema de previdência do servidor público, ele tem aí algumas divisões, tem alguns municípios e estados, inclusive, que tem o sistema do regime geral da previdência, né, através do INSS, e outros regimes próprios de previdência. É o caso aqui de Brusque, que tem aí o IBPREV, que é um regime próprio do servidor público. Essas informações todas, elas vão ser compiladas e vão ser concentradas num único lugar? Para onde vão essas informações? Pronto, essas informações vão ficar disponíveis tanto para a prefeitura quanto para o instituto, né? Eles vão poder consultar a qualquer momento, vão poder atualizar a qualquer momento, né? Mas os dois órgãos vão ficar com as informações em seu banco de dados. Então, os municípios, no caso, são obrigados a fazer essa levantamento de informações, né? Isso, correto. Perfeito, então. Mais alguma pergunta aí? Acho que o pessoal tá satisfeito, pois não, Anderson? Não, acho que é isso aí. Ele explicou bem. Acho que só
de repente reforçar como que a pessoa faz, a partir de quando, né? Talvez algum canal de contato, né, do servidor ali com esse órgão. Perfeito. Canais, viu, Renato? Canais de contato, alguma outra informação que de repente a gente acabou não abordando aqui nesse bate-papo? Pronto, Valdemiro e demais ouvintes. Como eu falei no comecinho, o censo iniciou no dia 19 de novembro, certo? Ele vai até o dia 14 de janeiro somente online, né? Então, o segurado precisa acessar o nosso site, colocar seus dados pessoais e realizar o censo. A partir do dia 15 de janeiro, ele vai poder fazer presencialmente, lá no IBPrev, certo? Qual é o site, Renato, para a gente poder fazer o censo? É brusque.sc.censoprevidenciario.app.br, né? Repetir novamente aí para o pessoal poder anotar: brusque.sc.censoprevidenciario.app.br, né? Nesse site ele vai conseguir ver toda a documentação obrigatória de acordo com o decreto. Ele vai conseguir ver as declarações que são solicitadas. Tem 2 declarações que alguns servidores estão até com dúvidas, porque são, de acordo com o decreto, elas são obrigatórias. Então, eles vão conseguir baixar em PDF, preencher e anexar no site, né? E, além disso, aqueles que têm não tem tanta jogo de cintura, não tem tanto domínio da ferramenta da internet, ele pode entrar em contato conosco, né? Na nossa central de atendimento, para poder ter informações sobre o agendamento para o presencial, né? Qual é o telefone? É o DDD 47 99116 2814. 99116 2814, isso? Isso. 99116 2814. Ô Renato, até aproveitando, porque nós estamos falando obviamente aqui de Brusque, né? Mas a nossa audiência aqui são diversos municípios aqui na região, alguns deles não têm o regime próprio de previdência. No caso desses municípios, a direção aí pro pessoal procurar, pro servidor, é junto a algum órgão nas prefeituras? Como é que se faz nesse caso? Pronto, naqueles municípios que não possuem RPPS, aí provavelmente a atualização cadastral é feita aquelas provas de vida pelo INSS, né? Aos servidores inativos. Ah, perfeito. Então, até pra gente poder abordar aí, que eu sei que tem cidades aqui na região que estão aí, não tem o regime próprio, então já entra aí numa outra linha para poder catalogar essas informações. Agora não é uma pergunta, mas é uma reflexão, né, Renato? É importante essas informações porque isso vai ao encontro também das ações para a sustentabilidade dos regimes de previdência, né? Porque, como você mesmo frisou, quanto mais se fizer um pente fino e apurar situações que às vezes estão encarecendo, vamos dizer assim, o custo do regime, melhor para que se garanta futuramente também aí a aposentadoria de outros servidores, de quem está na ativa, e até mesmo para não colocar em risco aqueles que não estão mais trabalhando, que são os inativos, né, Renato? Correto, exatamente. O censo, o principal intuito dele é justamente esse: é assegurar o futuro daqueles que estão hoje na prefeitura e aqueles que irão um dia participar. Perfeito, Renato, muitíssimo obrigado aí pelas informações. A gente deixa aí o canal aberto, disponível, sempre quando tiver alguma outra informação necessária de passar aqui, não só pro brusquense em si, mas para toda a região. Fica à vontade, tá bom, Renato? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde, pessoal. Muito bem, conversamos aí com o Renato Costa, ele que é coordenador de censo, falando aí sobre esse levantamento de informações. Você que é servidor público, principalmente, para você se ater aí à atualização desses dados cadastrais. Procura aí se você tem, o seu município tem aí um regime próprio de previdência, como é o caso de Brusque, que tem o IBPrev. Mas se não tem, até busca se informar aí nos contatos que o Renato passou, até mesmo junto ao setor aí da prefeitura, o próprio setor de recursos humanos, se for o caso, para poder fazer essa atualização cadastral, para que você não perca o prazo. 14 de janeiro, pelo que trouxe aqui o Renato, é o prazo final para que esse levantamento seja feito aí e você não fique de fora da apuração dos dados.